Pronto, gravando a aula. Vamos começar então, já passamos pelo sumário e agora, propriamente dita, a nossa aula de hoje, começando aqui, olha que fotografia linda, aqui, olha, a estrutura das relações familiares. Então, ali, olha, o filho, com o mesmo sorriso do pai, todo mundo se abraçando, coisa linda, né? E aí, gente, nós temos essa estrutura aonde que de um lado eu tenho o poder e de outro eu tenho a culpa. De um lado eu tenho uma aparente liberdade, aliás, o Franz não, olha, tanto falar do Franz, o Ivan Nag, ele menciona que há uma liberdade e eu acrescentei uma aparente liberdade. Ou vocês acham que o pai ele é agressivo porque ele quer? Ele tem uma aparente liberdade. E nós vamos nos submeter a esse poder dos pais. E, por incrível que pareça, nós não vamos poder nos manifestar contra os nossos pais, principalmente enquanto crianças. Por que isso? Porque é um poder que eles possuem. É um poder. Mas qual é a consequência disso? A consequência é que eu não posso manifestar uma emoção legítima que eu, enquanto criança, eu tive. E essa emoção permanece lá dentro. E dependendo do nível de estresse submetido à criança, isso pode gerar um trauma, porque as crianças se traumatizam mais rápido ou com maior intensidade que os adultos, até porque eles não têm uma regulação emocional, como nós adultos deveríamos ter, pelo menos. Então, o que nos salta aos olhos? Nos salta aos olhos que há um custo psicológico para o pertencimento. Para eu pertencer, eu preciso abafar minhas emoções. E isso quem fala? Ivan Nag. Isso quem fala? Franz Hupper. Então, às vezes, se nós nos preocuparmos somente com o pertencimento, nós não estaremos no outro lado da gangorra, né, que eu expliquei para a Marcele, eu falei com a Marcele, conversamos, né, no outro lado da gangorra é como se fosse uma gangorra. Quanto mais pertencimento eu tenho, menos autonomia eu vou ter. Mas, Yuri, por que autonomia? Cara, autonomia é muito importante. Vamos explicar. Imagina que uma de vocês vai casar, certo? Vocês têm autonomia para construir novas regras nesse casamento? Ou vocês estão presas à lealdade da família de origem? Hã? Isso é autonomia. Você você é livre para, por exemplo, olha, comum esse exemplo, hein? Meu pai, ele teve um nível socioeconômico. Você está pronta para ir além desse nível socioeconômico? Beleza? Imagina que os seus irmãos não quiseram estudar.
Só você. E aí você está galgando, você está indo, fez direito ou psicologia ou qualquer outra, aí fez mestrado, está dando aula, PhD, vai viajar, eu vou para um congresso na Holanda. Você vai tranquila, leve e solta? Ou você vai com culpa porque os seus irmãos não tiveram a mesma força que você? Isso é lealdade. Minha mãe não foi feliz no casamento. E aí, eu conheço o irmão gêmeo, praticamente irmão gêmeo do Brad Pitt. Diz aí, Gardenha. Aquele homem simpático, bonito, sensível, educado. Que não existe, em extinção. E aí você vai dizer assim, eu não mereço isso. Ou se você se enamora com essa pessoa, você vai dizer, vai começar a entrar em conflito, porque você tem uma lealdade, pode ter uma lealdade de não viver um relacionamento saudável em função de que seus pais também não viveram. Então, eu preciso saber como eu me desato disso. Gente, não é tão simples assim de dizer assim, pai, eu deixo com o que é você, que é seu, e eu fico com o meu. Gente, se eu não tenho nem autonomia, o que eu não sei nem quem sou eu, como é que eu sei o que eu vou deixar com ele, comigo? Se é uma simbiose, galera, aquilo está misturado. Não é tão simples, eu preciso entender como que isso funciona no meu psique. Aqui é uma modificação de dentro para fora e não de fora para dentro. E por isso, a grande importância do método IOPT. Porque o método IOPT permite essa modificação de dentro do psique para fora. É impossível eu fazer uma modificação de fora para dentro. Quer dizer, impossível não, até eu modifico pelo outro, mas eu tenho que ter uma motivação muito grande interna. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui, eu tenho, então, como que esse vínculo funciona? A família, através dos pais, ele tem o poder, ele estabelece as regras do sistema de coesão. E aí eu pergunto, como funciona essas regras de coesão na sua família? Vamos lá! Quem não é meu aluno ainda, se prepara que o bicho agora vai pegar. Qual o papel que você recebeu na sua casa, na sua família? Sim, aí a Dineide fala, eu sou ovelha negra. Ok, esse é o papel. E você tem o mérito de ser ovelha negra? Porque às vezes, até a ovelha negra, eu tenho o mérito de dizer, não, eu sou a ovelha negra da família. Eu que estou levando tudo. Eles, se vão para um lado, eu vou para o outro. E quando você quer ir, às vezes eu quero ir na direção deles. Eu tenho essa liberdade. O ovelha negra sempre está do lado do contra, então ele não tem liberdade. Então, percebam, gente, que um papel exercido na família, bem, ele vai levar um mérito. Então, por exemplo,
Yuli teve um papel de ser um militar, ok? Militar. Eu fui militar, gente, vocês acreditam? Imaginem eu, militar. Nem eu não me entendo como militar hoje em dia, mas eu fui, né? Aí fui seguir a trajetória do meu pai e eu fui. Beleza. Nesse momento, meu papel que eu recebi na minha família era o seguinte: Yuli, você é um bom rapaz e toda pessoa que é boa ganha pouco. Já ouviram falar nisso? Pessoa boa, tadinho, não tem muita sorte na vida. Era esse o meu papel. Até que eu me rebelei em relação a isso. E eu falei assim, não, cara, eu vou correr atrás. Eu não quero esse papel para cima de mim, não. Dinheiro sujo. Eu vou correr atrás. E aí eu fiz um esforço de 10 anos, desde o início, e é sempre assim, né? Você começa um esforço até você conseguir um êxito, não é de uma hora para outra, como a Neliane fala, do Pará, não é de uma hora para outra, então vai ser paulatino, depois eu passei no concurso público. E aí eu tive um mérito diferente na família, de outrora. E eu recebi um papel diferente na família, e o papel que eu tinha foi para outra pessoa. Vocês acreditam nisso? O que eu estou falando é uma coisa muito interessante e sistêmica. Por isso que eu não abandono a constelação sistêmica. Porque a constelação sistêmica, ela dá essa noção de que a minha mudança vai provocar uma mudança no sistema. E que, às vezes, a minha mudança ela não é querida pelas pessoas do sistema. Eu li uma dúvida. Pois não, Bárbara? Esse exemplo que você deu, seu, quando não há, vamos supor que seja filho único, não tem quem, e você, né, faz essa mudança. Se não tiver uma pessoa para substituir aquele papel, né, aquela função, se torna mais difícil de você sair ou é igual? Olha, o peso, eu tenho, aqui em casa eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Sofia, eu tenho a Belinha Rotter e eu tenho agora um robozinho de aspirador de pó que eu chamo de filho também. Então, é o robô Rotter. Mas assim, o que acontece, brincando, mas falando sério, o peso no filho, evidentemente que o filho único ele tem um peso maior. Porém, quando você faz e aí grupos menores, pequenas modificações são mais sentidas. E aí mais difícil da pessoa deixar o papel também, né? Eu acredito que depende muito o que eu vou falar agora, depende muito, né, de como é essa estrutura da sua família. Se as regras da sua família, se a sua família ela preza pelo pertencimento, as regras são rígidas. E se as regras são rígidas, para você sair realmente é mais difícil. O tipo de lealdade é mais intenso. A culpa por sair é melhor. Bárbara, o poder de você sair é seu. Coloque isso na cabeça. Eu poderia ter lá ficado no exército e estar frustrado como meus amigos. Mas o poder de sair e fazer a sua própria vida como você quer é seu. Basta uma coisinha que eu vou falar no final da aula. Mas o poder é seu. Não podemos atribuir toda a culpa ao sistema. Não podemos atribuir a culpa ao campo, porque aí
eu estarei perdendo a conexão comigo mesmo, com o Yuli, com a Bárbara. Não é? Beleza? Então, seguindo aqui. Trocou o computador mesmo, Bárbara? Trocou, né? É a foto da luz mesmo. Beleza. Show de bola. Então, prosseguindo. Daqui a pouco melhora. Não, beleza. Não, a gente não está constelando, não tem problema. Então, olha só. Aqui, o que acontece? Aqui eu falei o custo psicológico. Se porventura eu tenho um avô perpetrador, o filho fica violento e vai jogar isso na esposa e nos filhos. Gente, quem já passou por isso? Levanta o braço. Ah, Sol, não? Ah, pois é. Então, se porventura eu tenho um avô perpetrador, como funciona isso? Eu já falei. E é simples. Eu tenho uma raiva interna que ela é contida. Eu permaneço com essa raiva em mim. Eu não posso liberar essa raiva. Vai o pai e agride o filho. E aí diz assim, eu te bato e você não pode chorar. Você não pode se manifestar. E olha, isso eu estou fazendo por seu bem, porque isso é a título de educação. Então eu posso te bater. Eu posso te falar palavras agressivas. E, gente, vocês pensam que isso acontece somente? Não! Em todas as classes sociais isso acontece. Pais narcisistas, mães narcisistas, que colocam o filho para baixo. Gente, ele é narcisista, vai colocar a pessoa para baixo. Eu sou o simplesmente o melhor pai do mundo. Então, ele coloca o filho para baixo. Você não, tem que crescer muito ainda. Tal. Então, aí o filho fica sem receber esse amor. E se não recebe o amor, ele fica com raiva. Não recebendo e tendo essa raiva, ele não podendo manifestar, essa raiva ela fica presa. E aí, galera, quando ele começa a ter relações dentro do colégio, com o irmão, nos relacionamentos afetivos, nos colegas, ele vai soltar o quê? Aquela raiva do pai, que ele não pode direcionar para ele. Percebem? Algo muito interessante que eu vou falar agora, e como a maioria de vocês é constelador, estou vendo aqui a Ariane, minha amiga do Rio Grande do Sul, e aí, quando muito cuidado com isso, respeitem o limite que a pessoa dá para os pais. Se eu falo para a pessoa, foi assim, e eu adoro dar um exemplo trágico. Um pai estuprou a filha. Eu falo sempre esse exemplo, os meus alunos já devem estar de saco cheio desse exemplo, mas eu falo porque o pai estuprou a filha. Aí foi no constelador. O constelador diz assim, foi assim. Busque o seu pai. Você tem que entender o seu pai como ele é. Aceite. E ela, o constelador falou, foi lá. Encontrou com o pai. O que o pai propôs a ela? Sexo. O que aconteceu com ela? Se retraumatizou. Então,
Não bastava o trauma que ela tinha, ela ainda se retraumatizou. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E eu digo uma coisa para vocês. Quando você diz para o pai, para a pessoa, foi assim, você está colocando ainda mais a emoção da pessoa contida lá para baixo. Foi assim. Ai. Aí você vai experimentar, vai passar para a pessoa, o que a pessoa vai sentir? Uma culpa de ter aquela raiva. Ai, pai, eu te amo. E não vai gostar do pai como ele é, mas sim como ele deveria ser. Ela cria uma ilusão do pai. Eu amo meu pai. Meu pai é tão bom. E faz live assim, cara. Então, a gente precisa entender que, quando eu digo isso, é muito sério mesmo, Ismênia. Quando eu digo isso para o meu cliente, eu também estou retraumatizando. Então, eu preciso entender que aceitar papai e mamãe, que é o básico das constelações sistêmicas, ele é um processo. Não é de uma hora para outra. Então, então, vamos lá. Você aceita seu pai? Qual a distância que você aceita? É aqui? Então tá bom, tá aqui. Dê um passinho hoje. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Isso, Roberta, joga a culpa nos filhos. Exatamente isso. Tá ótimo. Então, às vezes, uma criança não vai entender. Vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que eu amo, tá? Porque eu amo tanto a filha quanto o pai. Eu amo os dois. A filha não vai entender por que o pai casou 9 vezes e está na 10ª agora. Não entendo até hoje. Pois é. E se fosse bonito, tudo bem. O pior é que é feio demais. Então, veja bem, gente. Feio não é a situação, né? É o pai. O pai é horrível. Mas é uma. Olha, amo aquele cara. Então, aí é o seguinte, gente. A criança não entende e fica com raiva. Então, precisa trabalhar essa raiva. Eu faço uma comparação do trauma como se fosse pregos fincados na mão. Eu tenho uma figura assim. E aí você vai e abraça o pai e a mãe, cheio de prego na mão. Pá! Você está ferido e vai ferir as pessoas. Quando você está casando com uma pessoa cheia de traumas, você está ferida e vai ferir as pessoas. Quando você está tendo um filho cheio de traumas, você está ferido e vai ferir o seu filho. E isso, gente, é inevitável. Por isso que hoje as pessoas estão estudando e trabalhando muito trauma, porque é muito sério. Não é tão simples assim. Então, o processo de você buscar, e quando a gente teve agora, quem estava no final de semana aqui com o Franz, deixa eu ver quem estava. A Zélia estava comigo lá, e aí, ô Benedito, e aí, cara? Beleza? Pô, deixa eu falar aqui com um parceiro aqui, bicho. Fala aí, Benedito, de que estado você é, cara? Tudo jóia? Sou do estado de São Paulo. Ô, Benedito, bom, obrigado, viu? Olha, entra no meu contato aí que eu estou querendo fazer um grupo só de homens para a gente constelar. Bacana. Bora? Beleza. Depois a gente se fala então, valeu? Abração, cara. Então, veja bem, o que é importante? É importante o seguinte, saber que... até me perdi um pouco. Estava falando de quê? Eu falo com tanto pouco homem na vida, Benedito. Tu falou do final de semana do Franz Rupert. Dar um Isso. exemplo. Ele falou Isso o seguinte, mesmo. quanto mais pessoas souberem de EOPT, melhor.
Mas por quê? Então, o Yuri está doido, né? Hoje eu tenho um monte de aluno, porque eu tomei isso por mim. Então, assim, olha, as pessoas precisam entender que elas são traumatizadas e que estão... E, gente, quando uma pessoa está traumatizada e faz alguma coisa, bicho, isso é normal, cara. A gente precisa, eu também sou traumatizado e pronto, acabou. E a gente precisa conviver com essas questões. Mas, então, o que a gente precisa entender aqui? Que esse é um processo e que a gente precisa liberar essas emoções traumatizadas que temos dentro de nós e que vão passando de geração para geração. Que talvez o Franz ele aborda isso muito bem. Quando, aí sim, gente, quando eu tenho vergonha de dizer o que aconteceu comigo. E aí o grupo, gente, isso é fantástico. Nós estamos tendo, nesses encontros diários, um nível de cumplicidade enorme. Enorme. E as pessoas estão falando o que aconteceu um com o outro, botando para fora, e é um processo de cura isso. Porque quando eu consigo falar o que aconteceu comigo, eu curo. E isso, dentro de um grupo, é importantíssimo. As pessoas falarem as suas vulnerabilidades, e esse é um processo de autocompaixão mesmo, é de eu olhar para mim mesmo. Então, aqui eu preciso, aliás, opa, deixa eu voltar aqui. Eu preciso aqui, olha, entender que quando eu reconheço uma lealdade abusiva, eu deixo de ter vergonha, eu volto a ter dignidade. Percebe? E isso, gente, é importantíssimo. É como nós nos liberamos dessa questão. Agora, muito cuidado aqui, olha, estamos indo para o ponto 2, muito cuidado com um ponto aí importantíssimo. Às vezes, uma pessoa diz assim, você está muito preso numa lealdade. Yuli, você tem uma lealdade muito grande com sua mãe. Renata, você tem uma lealdade muito grande com seu pai. Sol, você tem uma lealdade muito grande com seu pai e com a sua mãe também, não é? Mas aí eu digo, aí a Sol fala assim, agora eu vou sair daqui e vou para Pernambuco. Vou morar em Recife. Isso adianta, gente? Não. Não adianta. Só retraumatizou, mas ainda. Aumenta a culpa, Sol. Então, separado, o que o Ivan Nag fala? Separado fisicamente, às vezes até piora, porque você está emaranhado psicologicamente, ainda continua com o jogo poder e culpa, e ainda com um fator a mais. Você está culpado porque se separou fisicamente. Percebe? Então, piora ainda a situação. Então, às vezes, a gente pensa que não, você não pode, você tem que se afastar da sua mãe, do seu pai. Né? Eu já ouvi falar isso. Você tem que se afastar. Aí o Van Nagel fala assim, opa, peraí, trabalha primeiro essa emoção que está dentro, para aí você se afastar. É lógico que, para que... Olha aí, gente, olha o Hugo aí entrando. Então, olha só. É lógico que eu vou me afastar, como a Renata aqui do lado está falando, eu vou me afastar cuidando da emoção que me liga à minha mãe. Eu vou me afastar entendendo como funciona essa lealdade com ela. E aí sim eu posso ficar perto dela, eu posso falar com ela, eu posso ter... Porque eu estou perto, mas eu tenho a minha autonomia. Percebe? Eu posso estar perto da pessoa,
e ter minha autonomia, ter minhas necessidades simbióticas. O que não é legal é que tudo que eu faça, eu dependa emocionalmente dessa pessoa. Eu preciso ter uma liberdade nesse sentido. Então, vamos lá. O Benedito vai tá namorando, conhece uma menina, gente boa pra caramba. Aí ele diz assim, mãe, gostou dela? Quem vai namorar é o Benedito, bicho. Não é a mãe. Percebe? Mas nós temos essa tendência. Apesar que, eu vou dizer uma coisa, experiência própria, viu? Bicho, é um esforço danado quando a família não gosta da pessoa. Bicho, é complicado. É complicado. Que cara é essa, Sol? Eu não sei achar atrai pra mim isso. Tudo que eu tô ouvindo aqui tá se reverberando totalmente na minha vida, credo. É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, a gente precisa entender e sempre fazer aquele trabalho do meio, né? O caminho do meio é importante. Nem lá, nem cá. Entendendo as situações como funcionam. Então, prosseguindo aqui, e vocês podem depois, obviamente, tirar as dúvidas comigo, entrar em contato comigo. Yuli, eu não entendi. Yuli, pô, isso reverberou comigo, tem meu direct, né? Ajustes no casamento, galera. Então, tenho uma família tal, minha família me tratou mal, foi horrível, e agora eu vou casar. Como eu vou encontrar essa pessoa? O que eu quero dessa pessoa? Como vai ser? Então, eu vou desejar que essa pessoa seja mais generosa. Então, eu conheço pessoas que foram muito traumatizadas nas suas relações e elas buscaram famílias melhores. Isso não tem nada a ver, pode ser, com quanto que ela se trabalhe para não ferrar com a família do outro. Então, também tem que ter esse esforço, né? Pode querer uma família, ao invés de ser mais generosa, uma família mais justa, ou se não, gente, eu já vi isso. Eu encontro uma família para que essa família modifique a minha família. É, isso mesmo, Zélia. Eu encontro uma família, exatamente. Então, a minha sogra, a sogra da Zélia, é uma pessoa tão boa e eu vou apresentá-la para a minha mãe, para ver se a minha mãe melhora. E eu vou ficar comparando, vou botando a minha mãe para baixo, olha como é que ela faz isso, aquilo, outro, tal. Aí, meu irmão, o bicho pega mesmo. Então, essas são as dinâmicas bem interessantes que o Ivan Nag ele menciona. E, gente, no dia a dia, sério, cara, isso acontece demais. Que tipo de família que eu vou buscar do meu cônjuge? Porque, às vezes, eu já vi isso. Eu termino a relação, aliás, eu não termino a relação já está acabada. Mas eu permaneço em função da família que o cônjuge possui. Porque a família do cônjuge me proporciona algo que a minha família de origem não me deu. Então, eu não tenho um sogro, eu tenho uma mãe. Eu não tenho uma sogra, eu tenho uma mãe. Às vezes, a sogra é uma peste, né, Letícia? Às vezes é. Às vezes é. Né? Então, vou aqui falando. Não é o seu caso, Letícia, eu só estou falando de um exemplo. Né? Não estou aqui dizendo que a sua sogra é uma peste, não estou falando isso. Mas, vejam bem,
o custo psicológico. Aqui, gente, é que eu vou falar para vocês. Dificuldade de aprendizagem. Só vou entrar um pouquinho na neurociência para vocês perceberem que isso é muito sério. É muito sério. Quando eu tenho um cérebro traumatizado, eu falo cérebro traumatizado, isso é físico. É físico. A pessoa tem dificuldade de aprendizagem e de novos comportamentos. Isso significa que quando, por exemplo, conhecer uma pessoa, vai querer ser com essa pessoa a mesma coisa que com outras pessoas. Então, eu não vou saber aprender novos comportamentos. Se eu fui traumatizado, eu vou querer sempre comportar da mesma maneira. Eu não tenho uma forma diferente. E vocês podem aí imaginar quantas pessoas que vocês conheceram assim, que não se adaptam às relações. Elas são sempre as mesmas. E quantas vezes a gente foi assim em uma relação, né? Também, claro, com certeza. Com certeza. E o mais importante hoje é você não entrar em relações assim. Porque quando você entra numa relação, e veja, quanto mais cedo você sair, melhor. É claro que você não vai encontrar uma pessoa sem traumas, porque não existe isso. Todas as pessoas têm traumas. A questão é pessoas muito traumatizadas. É como se fosse uma estratégia de sobrevivência, né? Buscar alguém que seja mais traumatizado que você para juntos fazer aquela vitimização. Que isso, Sol! Parei. Então, gente, é muito importante que a Solzinha disse que, às vezes, aproveitando o que ela falou, eu vou buscar pessoas para isso mesmo. Isso aí. Dependência e codependência, Roberta. Para isso mesmo. Com essa finalidade de fazer com que o outro mude. Mas eu próprio não mudo. Mas eu quero que o outro mude. Mas eu mesmo não me vejo. Percebem? Então, como que funciona isso na neurociência? Vamos lá. Vou dar 3 pontos apenas. Primeiro, quando nós estamos muito estressados, há o chamado sequestro. Aliás, a amígdala, ela fica inchada, ela é um sensor de medo e aumenta o nível de cortisol no sangue. Então, quando você está com medo, a amígdala incha, a amígdala cerebral ela incha e aumenta o nível de cortisol, não é? E você fica estressado. Em seguida, o que vai acontecer? Esse sensor do medo vai fazer com que, ao invés de o que você percebeu, você ter um caminho, você ter uma regulação, se aquilo que você está percebendo é real ou não, se é drástico ou não, se realmente é algo perigoso ou não, já cai direto lá. Então, vai a informação aqui, olha, vem para o olho. Imagina que eu estou olhando aqui uma cobra. Vem para o olho, essa imagem, vai para o tálamo, e se for perigoso, vai direto para a amígdala. E a gente perde o controle. Dá aquele impulso rápido, fuga, medo, raiva. Então, isso não passa pelo neocórtex, que é a área do nosso cérebro
que é a área responsável por uma regulação racional do que está acontecendo. Então, nós conhecemos pessoas que são muito estressadas e que perdem o controle diversas vezes. Vocês conhecem? A pessoa, ela de uma hora para outra, ela perde o controle. Por um fio aqui, ela explode. Então, essa é uma pessoa, é um sinal de uma pessoa que é muito traumatizada. Ela não tem uma regulação emocional adequada. Como que a gente pode melhorar isso? Tá tudo bem, Yuri, como a gente pode melhorar isso? Primeira coisa, um trabalho de fora para dentro que nós podemos fazer é a meditação, a atenção plena. E o segundo, de dentro para fora, fazer uma terapia, uma constelação, não é? Do método IOPT, que também é muito importante, está me ajudando bastante. Está te ajudando muito, Carol? Sim, Tá ajudando. bastante. 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 Meu marido está assistindo a aula, viu, Hugo? Ah, é? Cadê o Hugo? Agora ele tá em um dos quadrinhos aí. Aí, Hugo, Falando agora é o aqui. seguinte, tudo bom, Hugo? E aí? Tudo bem? Tá, eu tô sendo parceiro ou não? Pô, pra caramba. Hugo, Como se ela fosse problema, né? Olha só. aí, Hugo, eu tô fazendo um grupo só de homens. Se você quiser, manda Pô, quero sim. só homens. Vamos fazer uma reunião. Porque constelar com homem é diferente, cara. A gente pode falar e tal. E é engraçado que eu já participei de algumas constelações que eu já tive que fazer papel de mulher. Porque não tinha que representar. Então é bacana, né? Bacana, Hugo. Mas quando tem homem é diferente mesmo. Parece que a dinâmica é diferenciada. Isso é verdade mesmo. Show, Hugo. Vamos lá, tem aí o Benedito, tem o Hugo, tem o Pedro, tem bastante gente aí. E quem quiser também trazer o marido, claro, o marido se quiser também, né? Então, sem que haja pressão, né? Olha, se o relacionamento tá ruim, olha só, o negócio é o seguinte, vá lá pro Yuri, senão a gente termina. Não é assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O grupo de homens será aberto? Será aberto, será aberto. Yuri, você vai ser a tábua de salvação. Das mulheres? Não. Não, é dos relacionamentos. Se não for pro Yuri, acabou. Não, tem o Fernando. Fernando é da turma 4, galera. Fernando é da turma 4, então tá tranquilo. Tá tranquilo. Show. Vamos lá, Fernando é parceiraço. Continuando aqui. Fernando tá dentro. Outra coisa também que é muito importante, que a gente precisa mencionar, e aí que talvez seja o mais importante, é o seguinte, é que existem hormônios que vão destruir eu estressado, que vão destruir células, aliás, neurônios da memória do hipocampo. Então, pessoas muito estressadas se esquecem. Verdade. Cara, é impressionante. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas em prova dava aquele branco, né? Tem um livro, Deu Branco. Eu ainda não comprei. Deu branco. Na hora da prova, e aí, foi bem? Cara, deu um branco. Por quê? A pessoa estava tão estressada que esqueceu de tudo, né? Você entra aquele sequestro emocional, o neocórtex fica isolado, não é? Você começa a diminuir o nível de memória dentro do seu cérebro, começa a esquecer, você estuda e não lembra depois, também acontece isso. Estuda, não lembra, não é? Então, é fogo.
Aí, Ângela. Tá com assistente aí, Ângela? Tô vendo, hein? Parabéns, linda. Parabéns. Então, vamos lá. Prosseguindo. E para a gente terminar essa parte de neurociência, talvez da parte do cérebro mais importante é o córtex orbitofrontal, que fica atrás da região dos olhos, que ele faz todo um controle entre os cérebros límbico, o reptiliano e o neocórtex, né? E o orbitofrontal de uma pessoa traumatizada não consegue fazer essa regulação. Então, por isso que ela não processa bem as emoções, ela, tipo, dá só vai fazer alguma coisa no sentido de recompensa e castigo, e também, gente, dificuldades de tomar decisões. E isso, gente, é importantíssimo. Um dos sintomas de traumas é que a pessoa tem dificuldade de decidir. Por que isso? Porque a pessoa não tem uma identidade própria. Então, eu vou pedir sempre informações e ajuda aos outros. Eu não tenho uma opinião minha, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que vai ser melhor para mim. E aí eu vou precisar sempre de ajuda dos outros, da opinião dos outros. É claro que a construção da realidade, eu vou precisar sim, e é muito bom nós estarmos num grupo, por isso que o grupo de constelação é legal. Então a gente está lá, juntos. Aí vai ter vamos dizer assim, uma confluência, né, de pessoas, mas a decisão vai ser minha. Eu não vou querer que o outro tome o que é de minha responsabilidade. E, às vezes, nós vamos, e aí eu converso isso muito com o pessoal, nós vamos escolher terapeutas que fazem esse papel de decidir por nós. E ao invés de o terapeuta estar promovendo a cura, ao contrário, ele está promovendo a dependência. E isso é muito sério. Acredito eu que a maioria dos terapeutas, eles promovem sim a autonomia. Marilon, está muito frio aí no Rio Grande do Sul, Marilon? Está congelante aqui, mas com essas maravilhas, esses ensinamentos aqui chega a dar calor. Obrigado, querida, obrigado. Aqui também e aqui está quente. Aonde? Quem tá falando? Manaus, está quente. Aqui em Maceió tá friozinho aqui, eu tô no ar-condicionado. Tô no ar-condicionado, aí tá tranquilo. Porque se não for, maluco, aqui, bichão, 30 graus o ano todo. Vamos lá, prosseguindo. E aí, galera, começamos a ir para a parte derradeira do nosso encontro de hoje, que é núcleo essencial das relações familiares simbióticas. Como nós nos prendemos aos nossos familiares. E aí, galera, eu tenho um mérito. E o Franz, olha, o Ivan Nag fala muito sobre esse mérito.
Imagina um filho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um filho que foi gerado com os pais brigando. Ou seja, ele dentro da barriguinha da mãe, os pais brigando. E o filho, ele entra em uma conexão profunda com a mãe de proteção. Ou seja, proteger a mãe do sofrimento. Ou, melhor dizendo, ele entra em conexão porque o feto ele já tem essa habilidade, né? Ele já tem uma individualidade, ele entra em conexão com o sofrimento da mãe. Tá? No decorrer da vida, ele, para se manter junto com a mãe, o que ele faz? Diz aí, Letícia. Ele não se relaciona com mulher nenhuma. Nunca dá certo. Isso é uma consequência. Mas como é que ele vai ficar ligado à mãe? Através de uma doença? Pode ser uma consequência, uma doença. Ficando com raiva do pai também. Muito bom, essa aqui é a minha amiga, Leiliane. Sim, exatamente. Mas como ele se liga com a mãe? Aí não vale também, né, Leiliane? E aí, gente, como ele se liga com a mãe? Simbiose com a mãe. Como que é essa simbiose? Ele perde a identidade dele. E como ele perde essa identidade? Assumindo a identidade da mãe. Sim, e como isso acontece? Trauma do amor. Chegando perto, isso aí, Ita. E como acontece Se liga pela dor, né? Puta merda, é isso mesmo, Magda! Ele vai se ligar ao sofrimento da mãe. Mãe, eu sofro com você pro resto da sua vida. Se você sofre, eu sofro. E através dessa emoção, e aí o filho vai dizer assim, mãe, tá vendo o quanto que eu sofro pela senhora? É o mérito. Esse é o mérito. Esse é o mérito. Quanto mais eu sofrer com ela, mais mérito eu vou ter. E aí não tem esse negócio de hierarquia, não, galera. É mérito mesmo. Você está disposto a abrir mão desse mérito que você tem com a sua mãe? Professora, eu tenho uma dúvida quanto a isso. Pois não? Esse comportamento do filho independe do comportamento da mãe? Ou a mãe precisa ficar se fazendo vítima? Olha, ela vai adorar, porque não deixa de ser um poder. Meu filho sofre por mim. E quando eu deixo de sofrer por ela, vem uma culpa. Porque eu preciso sofrer junto com ela. Porque eu sofrendo com ela, eu estou junto, eu ainda sou uma criança, ainda sou um bebê. É isso que me liga, desde o início. Desde o início. Mesmo que ela tivesse superado todo esse trauma, todo esse sofrimento? Sim, sim. Pode ter casado de novo, tá num relacionamento hiper mega bem. Mas quando ela sofre, você sofre junto. Porque a memória
é lá da infância. Por isso que nós temos que ir lá fazer a nossa Yopiti, ir lá nessa memória e revitalizar. Então, eu posso estar num trauma de amor, como a Leiliane falou, com o meu pai também, através da raiva. Através da raiva, eu me conecto com ele. Acontece também, doutor Yuli, de eu mostrar para minha mãe, né? Eu vou ser para você o que homem nenhum foi até hoje. Então, eu vou ficar compensando isso, e aí, como que eu vou me aliar a outra mulher e largar você depois de todo esse esforço? É a consequência, doutora Leiliane. É uma consequência, doutora Leiliane. Cara, eu peço todo dia para parar de me falar de doutor, mas ela fala assim, eu não consigo. Pelo amor de Deus. E aí, gente, para terminar o nosso encontro de hoje. Agora, só uma coisa do próximo capítulo, que nós vamos falar sobre parentificação. Para Ivan Nagy, aproveitando aí essa questão de pergunta se o pai precisa ou não precisa, Ivan Nagy disse o seguinte, o pai precisa, sim, do reconhecimento do filho. Então, não é aquela coisa... Para, Ivan Nagy! Não é aquela coisa assim, o filho faz tudo e o pai não precisa de nada. E a gente vê isso lá nas ações de família. Para quem é da área do direito, nas ações de família. Quando o filho não reconhece o pai para de pagar alimentos. É natural. Para você revitalizar os alimentos, você vai precisar que o filho reconheça, aí ele paga. Percebe? Então, ele diz que existe uma parentificação sadia e uma parentificação destrutiva. Ok? Mas aqui, olha, terminando aqui o nosso encontro de hoje, porque agora, daqui a pouquinho, eu tenho que estar lá na sala de aula da minha amada amiga Neliane, o núcleo essencial, e aí eu vou me utilizar do Franz Rupert, é quando o filho desiste de si mesmo para viver as necessidades dos pais. É quando o filho ama mais os pais que a si mesmo. E quando o filho não consegue estabelecer limites saudáveis com seus pais. E aí, galera, mistura tudo isso. E você fica numa simbiose para o resto da sua vida. E aí, como o Hugo disse, eu não consigo ficar com uma mulher só. Eu não consigo ter... minha mãe é que manda aqui em casa, a minha mãe que diz que eu tenho que fazer com a minha filha, a minha mãe que diz isso, a minha mãe que diz aquilo outro. Interfere no relacionamento... olha, interfere no relacionamento dos filhos, no divórcio dos filhos. Então, galera, precisamos de um pertencimento? Sim, mas de um pertencimento sadio. Não de um pertencimento que sufoque a nossa identidade e que sufoque quem nós somos. Precisamos ter respeito com nossos pais? Claro! Claro! A gente precisa amar os nossos pais? Com certeza. Né? É lindo esse amor filho, pai, mãe, mas a gente precisa também entender que nós precisamos nos amar também. Ou nos amar primeiro, para depois sim nós entendermos os nossos pais, o quanto que eles fizeram. Mas enquanto que a gente estiver sufocando emoções para dizer para o pai, eu te amo, mas emoção, isso, me desculpe, gente, é um amor doente. Doente porque isso vai provocar em você mesmo uma doença autoimune, alguma coisa que vai lá na frente. E, gente, se porventura eu tenho essa questão com os meus pais, com certeza eu também vou ter um relacionamento abusivo. Posso ser um abusador ou posso ser um abusado. Tanto homem quanto mulher podem ser... enganem, hein, viu?
enganem, existem várias formas de ser perpetradores. Não é só a forma de ser agressivo. A forma de ser suave, a vítima, o vitimismo não deixa de ser também um perpetrador, porque a pessoa que sempre faz de vítima, ela também pode utilizar isso como uma forma de perpetrar a outra pessoa, de domínio. Ok? Então, gente, galera, um grande abraço para vocês. Eu preciso agradecer a todos. Tati, por favor, se cuide. Somos juntos. Todos somos Tati. E abraço em todos vocês. Obrigado pela presença. Adoro dar essa aula de 3 em 3 semanas. E espero daqui a 3 semanas, falando sobre parentificação, estar com vocês. E mais, daqui a uma semana, espero vocês no workshop de IOPT. Ok? Vamos falar sobre as novidades do Franz Hupper, de como constelar, o que é isso. E aconselho muito, vimos que nós utilizamos muito essa metodologia para entendermos as nossas famílias e principalmente a nós mesmos. Ok? Um grande beijo. Hugo, muito obrigado. Benedito, muito obrigado. Letícia, muito obrigado. Conhecê-lo. Já conhecia, falar pessoalmente, né? Até amanhã. Bora. Campinas, eu vou para Campinas, com certeza. Yuli. Olha, oi. Alguém quer Deixa falar? eu te perguntar rapidinho, eu cheguei aqui meio de paraquedas, nunca ouvi falar de constelação familiar nem nada, vi no WhatsApp aqui e entrei. Você foi salva. Eu achei... E para ajudar ainda, eu peguei a aula no meio caminho. Peguei o caminho andando. Deixa eu te eu vi que você conhece muitas pessoas aí. Como é que vocês têm um grupo? Como é que faz? Eu fiquei intrigada com muita coisa que você falou. Eu queria entender, como é que eu faço para ficar sabendo das próximas coisas? É a primeira vez que eu vejo tudo, mas eu fiquei realmente muito intrigada com muitas coisas que você falou. Obrigado, Sueli. Você é da onde que você é? Sueli é minha mãe, que eu tô na conta dela, mas meu nome é Luana. Eu sou do Espírito Santo. Capixaba. Yuli! Desculpa aí, né? Luana, você... Entendeu? Peraí, só um que eu vou falar aqui. Entendeu? Olha só. Espírito Santo também. Luana, a Elciane me levou num lugar maravilhoso aí, com muqueca de banana. Muqueca de banana. É, melhor que tem. Só aqui. Beleza. Olha, eu falo. Olha só, nós temos aqui é como se fosse uma escola virtual de constelação. Então, nós temos várias turmas, algumas turmas, não várias, mas algumas turmas, 3 em andamento, mais uma aberta, e fazemos de 15 em 15 dias workshops de algum tema. Você é da área jurídica? Eu sou formada em Direito, mas não exerço, não. Exatamente. Então, a Elciana que está aí do seu lado, quer dizer, do seu lado daqui, né? Ela é presidente da comissão da OAB de Direito Sistêmico do Espírito Santo. E nós nos conhecemos nesse movimento e que gerou também, contribuiu muito, Luana, para o que eu aqui agradeço, sempre agradecerei a Elciana e a Ludmila, que também contribuíram muito para esse movimento que eu estou fazendo, né? Ludmila, que é irmã da Letícia. E nós fazemos aqui aulas e workshop. E qualquer informação, você passa aqui, por favor, se você puder, o seu WhatsApp, que... Isso. Você passa o seu telefone no meu direct, aqui no meu... Não, aqui mesmo aqui no meu chat, que a gente já tira uma fotografia e já manda um contato para você. Tá bom? Todas as informações possíveis necessárias que a gente possa dar. Gente, alguém tem alguma... Fica aqui o meu convite, você pode vir para a comissão, mesmo você não exercendo, o meu convite já está aqui. Tá bom? Muito obrigada. Olha, tem 2 comissões que eu amo. A de Campinas e a do Espírito Santo.
Olha, as duas estão aqui, ó, no meu coração. Ah, não, pode falar. Você não veio para Araraquara ainda. Ah, então Araraquara. São José também. Não... São José. A Aí, Renata Yuli, tá tem a de dizendo... Minas também. De Minas! Ah, pronto. É, de Minas Gerais. Tem também. Tem que vir pra cá. Yuli, faz chamada que é melhor, hein? Faz chamada. Gente, eu amo todas, né? Galera, olha é o seguinte, nas aulas, quando ninguém tem mais nada para fazer, aí a Elciane já começa a tirar onda comigo. É uma resenha danada, gente. Vale a pena. É uma delícia. O pessoal me sacaneia pra caraca. É isso aí. Ó, Yuli, aqui tem algum, eu não sei nem se você tem canal, não sei de nada, que eu possa ver mais sobre isso, bem do básico, sobre esse assunto? Diz aí, a Renata. Renata, entra aí. Eu vou falar pessoalmente com ela. A Renata então tá. vai entrar em contato com você, tá bom, Tá. Luana? Tá Renata é meu braço direito e esquerdo que Tá. trabalha comigo, tá? Uhum. Galera, tem um Instagram também. Você tem meu Instagram, não tem, Luana? Não. É o seu nome mesmo? É, Yuli Ruto. Tá. Ok? Galera, um beijo para vocês no coração. Rose, Até amanhã. Até amanhã. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Valeu, valeu. Obrigada, Até amanhã, professor. Tchau, boa noite. professor. Até amanhã, professor. Até amanhã. Ó, quem quiser passar aqui o telefone, pode passar. Não. O que tem amanhã, gente? É a aula da turma 3. Ah, tá. Então tá bom. Beijo. Deixa eu sair. Tchau, gente. Tá anotando aí? Tchau, amores. Pronto. Carol, foi linda a festinha hoje, não foi? As duas coisas que a gente fez. Nossa, não, foi fantástico. Foi maravilhoso. É o que eu te digo, a sua sensibilidade é Não, absurda. que isso. E o seu cuidado. A Tati, poxa, ela tava... Você viu como ela tá? Não parece que ela tá com Covid, cara. Isso, mas ela deu uma animada hoje no final. Ela estava precisando, porque a pessoa fica, né, meio que assustada logo de início. Eu te digo por causa da minha irmã que também teve. E tem que se afastar de todo mundo. E ela teve que se afastar de todo mundo agora, mais do que nunca, até da filha, eu acho. Então, assim, ela se sentiu muito sozinha. E o carinho que ela recebeu de todo mundo, que a gente, do movimento que você fez, acolheu ela. Então, deu aquele, sabe, aquele sopro de ar. Muito bom. Foi muito maravilhoso. E a Olga, ela é uma coisa, um troço, né? Então, assim, não tem como a gente não abraçar. Eu desmarquei minha reunião para poder às 11 estar com ela, para a gente estar no grupo. Eu desmarquei, eu fiz um movimento para às 11 estar presente. Foi muito legal, cara. Hoje foi. Muito. Hoje foi várias um dia, vezes. Várias dia de vezes. amor, um dia de amor. Para mim representou isso, um dia de amor. Então, assim, e até o que o Pedro falou para Tati, Tati, eu não te conheço, mas eu vim aqui para te dar o meu amor. Então, tipo assim, foi fantástico. Foi lindo o movimento. Foi. E é isso que ressoa nos nossos grupos. Como eu tive a bênção de poder estar na turma 1 e na turma 2, um dia desse eu vou te pedir para eu dar uma espiada na turma 3. Ué, Aí, olha, a Márcia é da turma 3. Eu conheço Ah, não, eu pensei que fosse a outra Márcia. É a outra Márcia da Bahia que eu conheço. Eu acho que ela tá na turma 3, né? Ou ela vai participar da turma 4. A Márcia é da turma 3 ou tá na 4? Não, a Márcia Cristane tá na 3. Não, mas tem a Márcia da Bahia. Tem a Márcia da Bahia também. Acho que tem mais uma... Acho que é da 4. É da 4, né? É. Ah, tá. Então eu não conheço ainda. Vou passar lá, viu, Márcia? Para olhar vocês, para olhar a turma. Porque eu conheço as duas turmas e é muito legal conhecer as duas turmas, a 1 e a 2. Tanto que as meninas falaram, e essa semana eu não consegui assistir as aulas da turma 1,
E as meninas começaram a me mandar. Umas me mandaram no direct, a outra me mandou lá no grupo mesmo. Carol, tô sentindo sua falta, não sei o quê. Então, assim, é muito gostoso. E acaba que se torna um grupo bem consolidado. Então, assim, quem tiver oportunidade, que não tiver ainda assistindo às aulas e tudo, porque uma ajuda o outro. Todos os dias tem constelação, então a constelação acaba nos ajudando. A gente vai se fortalecendo naquele sistema. É fantástico, gente. É muito maravilhoso. É muito gostoso fazer parte disso tudo. Então, hoje realmente foi um dia de amor, viu? Valeu, valeu, galera. Tchau, Thaís. Tchau, Márcia. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Beijo, Sueli. beijo. Tchau, 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 Ana. Tchau. Vou sair. Tchau. Tchau, tchau.